Gênesis capítulo 37, a partir do versículo de número 18. Vamos ler alguns versículos que diz assim: E viram-o de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Ei lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, e a túnica de várias cores que traziam, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. A cova estava vazia. Diga, graças a Deus pela cova vazia. Graças a Deus pela cova vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por quanto? 20 moedas de prata. Por quanto? 20 moedas de prata. Aos ismaelitas, os quais levaram ao Egito. E você diz amém. Pode se sentar. Nós lemos um texto bíblico, talvez um dos mais conhecidos textos bíblicos, uma das histórias mais fascinantes que já lemos na Bíblia Sagrada. A história de José, ela é repleta de mensagens que nos ensinam. Nós poderíamos extrair da vida de José inúmeros textos para poder pregar sobre variadas áreas da nossa vida espiritual, pessoal, familiar, sobre nosso chamado, sobre promessa de Deus. José, ele está muito parecido com a gente hoje. A gente está sonhando coisas muito altas. A gente está sonhando coisas muito além da nossa realidade. Era o José. O José é um menino de 17 anos que está sentado à mesa, compartilhando com seus irmãos que um dia ele será grande. E eles entenderam tudo errado, porque se José um dia vai ser grande, significa dizer que eles também serão. Mesmo eles não entendendo, você que conhece o final da história sabe o quanto que esses irmãos e a família de José foram extremamente abençoados pela vida de José e pelo aquele sonho que Deus dera para o José. Dormir é com José, dar sonhos é com Deus. Mas para viver esses sonhos nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar e acreditar que foi Deus que nos deu. Eu não acordei um dia e disse: Deus nos dará esse lugar. Um dia nós vamos construir um projeto, um templo daquele. Eu acredito que Deus me deu um sonho. E eu estou aqui acordado, contando para alguém que Deus nos fará viver esse sonho. José está sentado na mesa, você conhece a história. Ele conta o seu sonho para os seus irmãos. José sonha que vê o sol e a lua e 11 estrelas que estão se prostrando diante dele.
José sonha que vê alguns molhos que também se prostram diante do seu molho. E os irmãos de José interpretam dizendo: o que é isso? Nós haveremos de te servir? Nós haveremos de ser os teus servos? Jacó, para poder poupar José de sofrer na mão dos seus irmãos, diz para ele aguentar aquele negócio. Num dia comum de trabalho, está todo mundo no campo e Jacó tem em José a confiança de que José vai visitar os seus irmãos, vai levar para eles mantimento, vai ver como é que eles estão. E José sai no campo para poder ver como estão os seus irmãos e onde eles estão. José não os encontra. Pergunta para alguém se os viu e alguém vai dizer: olha, passaram por aqui, estão acolá. José vai indo avante antes que José os encontre, e eles encontram José. E quando eles estão ainda se olhando de longe, alguém está despertando os outros, e vão usar uma expressão que vai fazer parte da vida do José como uma profecia. Eles vão dizer: lá vem o sonhador mor. E se tem uma coisa que José vai ter contato nessa vida é com os mortos. José vai ter contato com o padeiro mor, José vai ter contato com o copeiro mor, José vai ter contato com o mor da guarda de Faraó, José vai ter contato com o mor da casa de Faraó. Parece que de uma maneira profética eles estão dizendo: lá vem o sonhador mor, lá vem o chefe dos sonhos, lá vem o Senhor da nossa vida. E enquanto ele está vindo, eles precisam elaborar um plano rapidamente. E o primeiro plano que alguém tem é de lançar José na cova. O que eles estão discutindo é se vão lançar José na cova morto ou se vão lançar ele na cova vivo. De qualquer maneira já tem uma cova, de qualquer maneira já tem um poço. E alguém está dizendo: então nós vamos matá-lo e vamos lançar nesta cova. Aí Rubem vai ter uma ideia: não, nós não vamos matar ele, não, nós não vamos matar ele e lançar nessa cova, porque ele é nosso irmão, vai ter sangue dele na nossa mão. Não, nós vamos fazer o contrário. Ao invés de nós pegarmos ele, matá-lo e jogá-lo na cova morto, nós vamos pegar ele vivo e vamos jogar na cova para ele poder morrer. De qualquer maneira, tem um poço que José vai ter que passar, estando ele morto ou estando ele vivo. Na medida que eles mudam de ideia, eles vão dizer: vamos lançar então ele na cova para que ele morra na cova. Eles pegam José e lançam na cova. E a Bíblia vai dizer que a cova estava vazia, a cova estava sem água. E acredite, por pior que pareça o cenário, graças a Deus que não tinha água no poço, porque se tem água no poço, José não morre de feridas, mas ele morre afogado no poço, onde ele não tem condição de poder nadar, não tem condição de poder se segurar por muito tempo. Mas não havia água no poço, e aquilo que parecia ser algo ruim já era um livramento de Deus para a vida de José. Eu tenho uma palavra profética para a vida de alguém que está pensando que coisas ruins estão acontecendo na tua vida. Não, Deus já está provendo livramento num cenário catastrófico, num cenário de caos. Ele já tem provisão para a tua vida. Ele joga José na cova e, como numa cena de filme, tranquilamente comem pão, bebem água, e o José está lá na cova. De repente eles olham e passam lá no fundo os ismaelitas, que a gente não sabe se está usando a carruagem de midianitas ou se são midianitas que estão usando a carruagem de ismaelitas. O próprio autor do texto confunde um pouco. O que alguns estudiosos vão nos dar a essa interpretação de que poderiam ser ismaelitas que estavam usando a carruagem de midianitas, ou poderiam ser os midianitas usando a carruagem de ismaelita. Uma outra corrente teológica diz
diz que os ismaelitas e os midianitas, eles ainda estavam tão aflorados familiarmente que eles podiam se confundir. Se podia chamar ismaelita de midianita e chamar midianita de ismaelita, porque eles eram da descendência de Abraão com Quetura. Então havia uma confusão. Fato é que eles vão vender José. Enquanto esses ismaelitas estão vindo, porque eles estão descendo para o Egito para poder vender as suas mercadorias, eles são mercadores. Eles vão tirar José da cova. Eles vão tirar José do povo. E eu fico pensando que José está imaginando que eles desistiram da ideia de fazer mal a ele. Quando eles estão alçando José da cova, eles estão arrumando uma maneira de discutir qual é o preço. Eles não entendem de venda de escravo. E eles vão vender José por 20 moedas de prata. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu estaria pregando subordinado ao tema: quanto vale José? Quanto vale o teu sonho? Quanto vale o teu projeto? Quanto vale a tua conquista? Quanto vale o teu trabalho? Diante de algumas pessoas que não reconhecem quem é você, você vale muito menos do que você realmente vale. Mas fica tranquilo, porque Deus não está te tirando deste poço para você valer o que eles pensam que você vale. Vai ter gente grande querendo pagar muito pela tua vida. Vai ter gente grande querendo confiar muito ainda na tua mão. Se fôssemos fazer uma correção monetária de 20 moedas de prata hoje, José está valendo pouco menos de um salário mínimo. José está valendo R$1.300. Se fosse vender ele por um valor de escravo, ele valeria um pouco mais de um salário mínimo. Verdade é que eles colocam José no meio daquelas mercadorias. José deixa de ser o filho amado de Jacó. José deixa de ser o sonhador mor para se tornar uma mercadoria. José é alguém que deram preço sobre ele. Mas eu não tenho muito tempo e preciso começar a pregar que isto aqui é intencional. Aquele que neste momento está sendo mercadoria, um dia vai se tornar o maior mercador que o Egito já conheceu. Aquele que está sendo vendido por 20 moedas de prata, um dia é ele que vai dar preço para a terra do Egito, e quem não comprar na mão dele vai morrer de fome. José vai para o Egito, e eu tenho certeza que os ismaelitas ou os midianitas não vendem José pelo mesmo preço que compraram, porque eles compraram de amadores. Os irmãos de José são amadores no mercado, eles não entendem de preço. Mas os ismaelitas, sim, eles são profissionais. E eu acredito, embora a Bíblia não diga, que eles venderam José um pouco mais caro do que compraram. Mas ainda assim, não é o preço e nem o valor que Deus ainda vai destinar que vale a vida do José. A Bíblia diz que Potifar compra José e coloca ele para poder trabalhar na sua casa. E percebe que o dia que José entrou na casa de Potifar, a sua renda aumenta, as portas se abrem. Potifar começa a entender que tem uma coisa diferente acontecendo na vida de José. E embora os seus irmãos não perceberam quem era José, o Potifar percebeu. E quem percebeu quem é alvo da bênção de Deus e acolheu quem é alvo da bênção de Deus, vai viver provisão. Se os israelitas pudessem ver José dentro da casa de Potifar, chefiando, e ele dizer: ele é o chefe agora. Eu fico pensando que se os israelitas têm que agora negociar alguma coisa com Potifar,
A Bíblia diz que aquela mulher insiste em se deitar com José. Ele disse: não, o meu Senhor me confiou tudo. Quem sabe o que Deus lhe confiou na sua mão não se troca por qualquer coisa. Quem sabe qual é o valor que Deus depositou na tua vida não se vende por qualquer necessidade. A Bíblia diz que essa mulher, um dia que não tinha ninguém em casa, agarra José e diz: vem se deitar comigo. Pelo que ele faz um movimento de força e sai, e fica a roupa daquela mulher na mão de José. José tem problema com roupa desde que Jacó deu a túnica para ele. A primeira roupa de José fica na mão dos seus irmãos. A segunda roupa de José fica na mão da esposa de Potifar. Mas toda essa vestimenta que José vem perdendo para viver o processo, Deus vai vestir ele para ele viver propósito. Quando aquelas vestes ficam na roupa daquela mulher, ela tem aquilo ali como um testemunho, dizendo: ele entrou aqui tentando abusar de mim. Você trouxe um embrião para cá. Esse negócio é quando dar crente. Todo o ambiente que Deus te levar e descobrir que você é um cristão, vão querer te perseguir. Mas se Deus te colocou lá para um propósito, Deus vai demitir gente, você não vai ser demitido. Deus vai tirar chefe, vai colocar você de chefe no lugar de alguém. Potifar não escuta a história de José e manda José ir para a cadeia. E quando José prospera em qualquer lugar, José prospera em qualquer ambiente, José prospera em qualquer situação. Sobre a vida de José tem uma palavra. José carrega uma promessa. No morro, no vale, na doença, na saúde, na favela, fora dela. Se você carrega uma promessa, você vai prosperar onde você estiver. Na faxina, você trabalha, varrendo rua, varrendo casa. Se você carrega uma promessa, você vai prosperar aonde você estiver. Não é que ele chega na cadeia e tem um contato com um tal de carcereiro mó, e o carcereiro mó pega a chave da cadeia e diz para ele: toma, todos os presos estão nas tuas mãos. Oh, bendito seja, oh, bendito seja, oh, bendito seja. Dá, Senhor, a chave das cadeias na nossa mão. Oh, bendito seja. Dá a chave dos presos na nossa mão, Deus. Oh, bendito seja. A história de José nos ensina. Isso aqui é uma outra mensagem, mas eu quero abrir um parênteses aqui só para poder pontuar. A história de José nos ensina que ferido não fere. Na filosofia mundana, ferido fere. Biblicamente, ferido não fere. Ferido é curado para viver propósito. Quando Pedro saca a sua espada, a sua faca e corta a orelha do soldado, Jesus diz para Pedro: Pedro, quem com fé será ferido. Jesus não está falando: Pedro, eu entendo porque você feriu, porque você foi ferido. Não. Jesus está falando: você poderá ser ferido porque está ferido. Então, na filosofia mundana, ferido fere. Mas dentro da Bíblia Sagrada, bendito seja o nome do Senhor, ferido vive propósito. Cada ferida que você viveu, cada ferida que você sofreu, não, essas feridas não vão te traumatizar para você ferir alguém. Essas feridas serão curadas para você viver propósito. Essas feridas serão curadas para você viver coisas em Deus. Porque o José podia ser revoltado.
interpreta não, José. Agora eu sou chefe desses prisioneiros aqui. Eu vou descer a madeira em todo mundo. A partir de hoje que eu sou chefe, vai ter que tomar uma coisa de manhã, uma coisa de tarde e uma coisa de noite. Por quê? Porque ferido fere. Não. Ferido que tem promessa vai ser curado para viver propósito. Ferido que tem promessa vai ser curado para viver propósito. Ferido que tem... Jesus foi o homem mais ferido que a Bíblia nos mostrou. E ele nunca feriu a gente. As feridas de Jesus nos trouxe cura. As feridas de Jesus nos trouxe salvação. Essa psicologia barata. Essa psicologia suicida que me faz entender que o fato de meu pai ter morrido aos 42 anos, bebendo cachaça, batendo na minha mãe, batendo nos meus irmãos, porque foi assim que eu vivi. Hoje eu tenho 42 anos, não bato na minha esposa, não bebo cachaça, não bato na minha filha. E se meu pai morreu bebendo cachaça, eu vou gastar minha vida toda no reino para glorificar o nome do Senhor Jesus. Todas as feridas que eu tive pela falta de paternidade, Jesus me curou para que hoje eu pudesse ser o melhor pai do mundo. Sabe Judá? O capítulo 37 é interrompido pelo capítulo 38. Porque o Judá e o Rúben vai ser os caras que mais vão sofrer dos filhos de José. Porque foram deles, ou deles a ideia do poço. Um queria lançar morto, o outro queria lançar vivo para morrer. No capítulo 38, a Bíblia conta a história de Judá, que conheceu uma moça e teve filhos. E esses filhos não conseguiram produzir em Deus o que deveria produzir. E o Judá que fez mal ao filho de Jacó vai perder 2 filhos. E parece que essa maldição ela vai se hereditarizando. Porque lá na frente a promessa que o Rúben faz para Jacó de que ele vai voltar com Benjamim. Mata-me os meus filhos. O que Judá e Rúben têm na consciência é que eles fizeram mal para o filho de Jacó. Mas o Deus do céu é especialista em transformar mal em bem, maldição em bênção. Ele é especialista em transformar caos em ambientes de milagre. O texto para mostrar a história de Judá. E segue no capítulo 39 onde estamos. José está dentro da cadeia. E detalhe, José é um cara de relacionamento com pessoas que estão abaixo da autoridade dele. Por que você sabe disso, pastor? Porque ele percebe o dia que os presos estão perturbados. É nessa observação que ele pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Vocês estão perturbados com o quê? Faraó tinha mandado prender o seu copeiro mor. Faraó tinha mandado prender o seu padeiro mor. E o copeiro mor e o padeiro mor sonharam um sonho. O copeiro sonhou com uma vide com 3 sementes. As sementes davam flores e deram uvas. Na mão do copeiro, no sonho, tinha o copo de Faraó. E ele diz que espremia essas uvas no copo de Faraó para que Faraó bebesse. No mesmo dia, na mesma noite, sonha o padeiro mor. E ele sonhou com um cesto que estava sobre a sua cabeça. Que ele estava na cabeça. Tinha pão na cabeça dele. Mas a cabeça dele não alimentava ele. A cabeça dele alimentava os bichos. Tinha gente comendo o pão da cabeça do padeiro mor. Tinha gente comendo o pão da cabeça do padeiro mor. E por causa desse pão que é comido, o padeiro não vai continuar servindo o rei. Porque quem não tem pão não continua alimentando. Quem não tem pão não continua alimentando. Quem não tem pão não continua alimentando. O rei precisa de alguém que alimente. Eles ficam perturbados com esse sonho. E José diz: sonharam isso? Voltaram à interpretação, porque é de Deus os sonhos.
O padeiro viu o José dando um sonho. Ele disse: e a interpretação, qual é? É que tem gente que pensa que porque está no mesmo lugar, está no mesmo ambiente, vai viver as mesmas promessas. E às vezes o que determina se tu vai viver a mesma promessa não é viver o mesmo ambiente. É como você se compromete com esse ambiente. É como você interage com ele. O padeiro cantou: e eu? Vou sair daqui? Ele disse: vai. Teu sonho também é esse. 3 dias. Tu vai sair daqui. Só que o rei vai te pendurar enforcado. E as aves vão comer o seu corpo. 3 dias acontece. Os dois saem. O rei restitui o copeiro mor e manda matar o padeiro mor. E a Bíblia diz: porém, o copeiro se esqueceu de José. É proposital. É proposital. Se tinha um copeiro, isso aqui é difícil, isso aqui é teologia, isso aqui é forte, concluir. Se tinha um copeiro e um padeiro, o padeiro morreu. Qual é a vaga que tem no rei? De padeiro. Se José sai naquele dia, o rei está precisando de padeiro. Vou guardar ele para quando o rei precisar de um governador. Tem gente que aponta a flecha e ele não entende. Tem gente que se esqueceu de você, você nem compreende. Deus está te guardando para algo melhor. Deus está te guardando para algo maior. Deus está te guardando para algo maior. 2 anos se passando. O rei teve um sonho. No sonho do rei, ele estava em pé na praia do rio. E ele via 7 vacas gordas, de carne, bonitas. Quem entende essa interpretação é Mateus e Eva. De repente ele via surgir no rio 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as vacas gordas. E o texto nos observa que o ventre das vacas magras continua magro. Come muito, mas continua magro. Tem muito, mas continua feio. Tem muito, mas continua miserável. Tem muito, mas continua na miséria. Tem muito, mas não muda. É as vacas. Eles dormem de novo, tem um novo sonho. E vê que de uma mesma espiga, de um mesmo pé, 7 espigas bonitas, grandes. Eles estão diante de 7 espigas queimadas, feias. E as espigas queimadas, feias, estão confrontando a beleza das espigas bonitas. O faraó vai contar o sonho para todo mundo, vai contratar gente de todo lugar, vai mandar o WhatsApp para todo mundo, vai mandar botar no jornal da ilha, mas não vai ter ninguém. Só tem você. Só vai ter você. Só vai ter você. Só Deus vai colocar na tua mão a capacidade de resolver coisas que muita gente não pode. Muita gente não vai conseguir. Só você. Aí o copeiro se lembrou. Eu estava na cadeia quando o Senhor me botou lá, né? Tive um sonho junto com o padeiro, e lá o hebreu interpretou. E do jeito que ele falou, aconteceu. Aí o rei falou: então manda buscar ele. Existem lugares que você não vai precisar fazer força para ir. Você vai ser buscado. O rei vai mandar chamar você. O rei vai mandar chamar você. Mas eu sou lá de Lodebar.
Os lugares que você vai frequentar, vai pedir roupa nova. Começa a tratar da aparência. Se ele não gostou, fala para outro. Começa a tratar da aparência. Os lugares que Deus vai te levar, vai te pedir uma aparência. Ei, José! Oi! Barbudo! Oi! O faraó mandou te chamar. Como que vai? Faz a barba assim. Se prepara, porque o ambiente é outro. Você está habituado a viver uma coisa de cadeia, mas você te colocar no palácio. Você precisa aprender a comer, você precisa aprender a vestir, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a entrar, você precisa aprender a sair. Já pensou? Ouviu? Trabalhando lá na Globo, o artista está entrando, o pessoal vai falando boa tarde, bom dia. O bagulho é doido. É nós na vida. Só olha aquela hora da penha. Não. Faz a barba. O texto diz que ele colocou uma veste nova. Ele perdeu 2 vestes novas. E vai receber umas 2 vestes novas. Ele perdeu 2 vestes vivendo o processo. E vai receber 2 vestes vivendo o propósito. O bendito seja o nome do Senhor. Barba feita, roupa trocada. Agora ninguém tira a roupa dele, porque o valor dele, Cristiano, é só aumentando. Na mão dos irmãos era 20 moedas que vale. Na mão dos ismaelitas já era um pouco mais. O Potifar não lhe falou, botou ele na cadeia. Mas eu acredito que um carcereiro mor ganhava muito mais do que o valor que ele foi vendido. O carcereiro mor está ganhando muito mais do que vale um escravo. O valor dele só está aumentando. Você está percebendo que o teu valor está aumentando? O teu valor só está aumentando. Tem gente que já não dava que está dando. Tem gente que já não olhava que está olhando melhor. Tem gente que já está dizendo, está mudando aqui, está mudando ali. Está ficando diferente. Tem gente que ele não percebeu, não quer assumir. Aí está achando que é só o cabelo, que é só a maquiagem. Ele vai perceber que não é só o cabelo, que não é só a maquiagem. Ele vai perceber que tem uma promessa dentro de você que ela está saindo. Ela está levando você a viver. Ela está levando você a viver coisas grandes. Pois não, Senhor. Dizem que tu interpreta sonho. Ele disse, não. Isso não é coisa linda. Aprenda a crescer. Só não desaprenda a continuar dependendo de Deus. Aprenda a alcançar lugar. Tem gente que não pode ter. Eu conheço gente que não pode ter. Tem gente que não pode ter nem um salário. Se ele começa a receber um salário, ele já muda com as pessoas, ele já para de frequentar a casa dos amigos. Tem gente que já abandona a fé. Tem gente que já deixa. Passa 3 anos na igreja desempregado. Orando para Jesus abrir a porta. Aí Deus abre a porta 15 dias e ele está no mundo. Não sabe que o que Deus tem para ele era muito mais do que um salário mínimo. O que Deus tem para ele era muito mais do que isso. Mas fica bobo. O José não fica bobo, não. Está de veste nova, barba trocada diante do faraó. José está acostumado, não, a ficar Potifar, servo de faraó. José está acostumado a ficar com os prisioneiros, servo de faraó. Mas José sabe se portar diante de faraó. Deus está nos preparando para a gente saber se portar diante dos faraó. É eu não, isso é coisa minha não. Quem interpreta é Deus. Quando sonho, ele contou. Agora pensa no cara que aproveita a oportunidade, é o José. Porque ele só tinha que contar o sonho. Ele só tinha que interpretar o sonho. E talvez até agora, todos os interpretadores de sonhos que Faraó tem, só sabem fazer isso. Interpretação e amém e sair. Enquanto você for comum, você não vive o extraordinário. Enquanto a tua fala continuar comum demais, você não vive coisas extraordinárias. Enquanto a tua visão continuar muito comum, você vive coisas extraordinárias. Deus está te chamando para você viver além do comum. Deus está te chamando para você viver além do comum. Deus está te chamando para você viver além.
diz ao rei: mas te aprove de homem, de barba pronta, roupa nova. Diz: rei, te aprove de um homem que tenha sabedoria sobre o reino, que no tempo dessas vacas gordas saiba juntar todo o mantimento do Egito, para quando for o tempo de fome, você ser o provedor de toda a terra. Ok? José sabe o que está fazendo. José é intencional no seu movimento. Eu fico pensando que ele, tipo assim, dentro dele, vou virar as costas, contar 1, 2 e 3, ele vai me chamar, quer ver? É isso. 1, 2, 3, José. Contou que eu vejo. Acharíamos um varão como esse aí. Tem igual ele aí. Mesmo quem não queria José vai discordar do rei. Nada, não tem rei. É o melhor que nós temos, é José. Eu fico pensando que naquela reunião o Potifar está presente. O chefe da cadeia está presente. O padeiro não está presente não, mas o copeiro mor está presente. O rei disse para ele: será tu será esse homem? Depois de mim, no trono, tu manda em tudo. O Potifar deve te falar: e agora, quando eu era chefe dele, olha que o mundo dá volta, viu? Quando eu era o chefe dele, eu não escutei ele. Quando eu era o chefe dele, eu botei ele para correr, joguei na cadeia. Agora eu estou lascado. Deve ter chegado em casa com a dor de cabeça, falando para a mulher: está satisfeito? Porque foi, Potifar. O José agora, sabe? Lembra o José? Lembro. Aquele que trabalhou aqui em casa? É. Aquele que você era chefe dele? É esse mesmo, lembra dele? Ele é o chefe agora. É ele que é o chefe agora. É ele que é o chefe agora. Só que para sorte do Potifar, o José não é um ferino que fere. O José é um ferino que prospera, que produz, que pensa onde ele está. O José que foi empregado do Potifar, o José que foi o servo do carcereiro, agora é o chefe do Potifar e é o chefe do carcereiro. Lembra das roupas? O Faraó disse para ele: põe um anel no dedo dele, troca essa roupa. Diga para alguém, quando você estiver pensando que já está bom, Deus está vindo o melhor. Já está bom essa roupa, Deus está vindo com outra. Eu já estou satisfeito de chefe dos presos. Não. Você foi chamado para reinar, José. Ele é vasto. Você carrega uma promessa. Não tem como que te mata, não tem irmão que te paga, não tem israelita que te vende. Deus tem uma promessa com você. Põe ele no segundo carro. Qual é o segundo carro, Faraó? Aquele que só anda no segundo. E gritem no meu carro. Depois de Faraó é ele. Deixa eu terminar, porque teve fartura. 7 anos. Ele não pegou tudo para ele e colocou na casa ou na cidade do Faraó, porque ele não está pensando só no Faraó, ele está pensando no reino, porque ele sabe que um reino bem assistido vai ter um rei tranquilo. Ele sabe que um reino bem alimentado vai ter um rei que vai dormir bem. Ele sabe que os liderados bem providos vai ter um líder que vai descansar nas promessas de Deus. Ele não quer só para ele. Aí é logística. Se ele bota tudo
tudo ali, onde o faraó dá muito trabalho. Eles não, cada cidade vai ter um celeiro e nós vamos montar. Contratou um contador, e enquanto estava dando para o contador fazer conta, um dia na reunião com José, o contador falou: temos um problema, José. José falou: mas como não tem problema? Está tudo vindo aqui para gente pouco. Está prosperando, qual é o problema? Não. É porque até semana passada eu conseguia contar. Agora eu já perdi a conta. Tentando eu já perdi a conta. Eu parei de fazer conta. Eu saí dessa estrada e fiquei 3, 7, 8, menos 9, menos 15. Eu saí desse negócio de fazer conta para viver prosperidade, para viver prosperidade, para viver prosperidade que serve para a minha vida. Glória a Deus. Você acredita que eu estou na verdade? Mas eu termino, eu faço ela virar o final. Verdade, eu nunca. Sabe o que é legal? É que antes da fome, ele vai gerar. Antes da fome, a casa dele vai produzir. Esqueci de falar. Ele é um tipo de Messias. E o próprio faraó vai reconhecer isso. Quando diz: não se chamará apenas José, vai se chamar Safenate Paneia. E o que é Safenate Paneia? Salvador. Glória a Deus. Ele é o Salvador do mundo. O bendito seja. Se eu terminar agora, 2 coisas eu termino. Ele tem 2 filhos. A Bíblia é enfática. Antes do tempo da fome, nasce Manassés. Manassés está escrito: ele me fez esquecer da casa do meu pai e dos meus irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus fez ele esquecer da casa do seu pai e dos seus irmãos, não está falando que ele esqueceu das pessoas deles. Ele esqueceu do mal que eles fizeram a ele. Não. Quem é Judá? Judá tem vantagem só para te colocar na cova. Mas quem é José? Quem é a Rúbia que te fez mal? Fica tranquilo, o tempo vai colocar cada pessoa no seu devido lugar. Quem é isso? Quem virou Issacar, com todo respeito? Quem se tornou Neftalí? Mas José, governador. Poxa. Aí ele teve outro filho, Efraim. Ele disse: Deus me fez crescer. Olha que tu fica querendo ambientes confortáveis para tu crescer. E deixa eu te falar, ambientes confortáveis não produzem crescimento. Caramba, eu tô meu coach. Se tivesse uma empresa agora falando, ambientes confortáveis não produzem crescimento. Ambientes confortáveis produz comodismo. Ambientes confortáveis produz satisfação em ter metade do que Deus disse que ia ter. Mas eu estou meio insatisfeito, eu estou querendo mais. Eu estou meio inconfortável com o espaço desse som. Eu estou meio inconfortável sem ele pagar aluguel. Eu estou meio inconfortável sem ele não ter que é nosso. Deus vai fazer a gente crescer no ambiente de uma mansão mais confortável. Não, quando eu mudar de casa eu cresço. Deus vai fazer você crescer no lugar da tua cor. Aí não apenas no Egito, não dá tempo, mas eu acho fantástica a forma que ele faz com que todo o reino venha comer na mão de Faraó. E sabe o que eu acho interessante? O texto bíblico vai dizer no capítulo 41 que tudo aquilo que ele produzia, ele entregava para Faraó. Quem reconhece de onde vem o seu crescimento nunca vai deixar de devolver para quem o fez crescer.
Quem reconhece de onde veio toda a sua bênção, nunca vai deixar de beber. Olha André, acabou de reconhecer. Por que ela deu uma oferta aqui? Ela acabou de reconhecer que Deus atendeu a oração dela aqui. Ora, faz mais propósito com Deus, porque Deus vai te honrar nessa terra. Eu queria que você aprendesse com a André aqui nessa noite, que você devolvesse para o lugar que te honra, para a honra que o Senhor está te dando, que você pudesse iniciar com o coração toda a produção que o Senhor está te devolvendo. Ele dá para Faraó, ele é biltre, ninguém é mais rico do que ele em toda a terra do Egito, a não ser o Faraó. Depois que todo o Egito é suprido, as terras de longe vai ter fome. Só que Deus tem duas intenções. Uma está embutida no texto, outra não está. É revelação. A primeira é que tem fome em Canaã. Canaã não é o Egito. Se tem fome em Canaã, Deus está querendo trazer a família de José para perto dele. Tem todo um processo também fantástico. Acho que foi a melhor novela que a Record produziu, porque de fato os capítulos dão uma excelente novela. Mesmo assim eles conseguem estragar com algumas interpretações equivocadas. Sabe quem é que vai lá comprar? Os Ismael. Os midianitas vão ter que ir lá comprar. E vai comprar da mão de quem um dia eles venderem. Deus vai inverter processo. Deus vai inverter processo. Tem gente que está ganhando com você. Tem gente que está recebendo em cima de você. Tem gente que está crescendo em cima do teu trabalho. A tua empresa ganha muito mais, mas muito mais. Não sei se eu posso falar isso aqui que está gravando, mas quando eu trabalhava lá junto com o evangelista Vanderlei no Boqueirão, dizia lá no Jornal do Povo que cada funcionário que é pago pelo Estado da Marinha é de 5 mil reais. Eu sei que tu ganha, mas tu ganha 5 mil reais lá. Tem gente faturando em cima de você, mas Deus vai inverter isso. Eu estou profetizando para alguém. Deus vai inverter isso. Você vai parar de pedir favor e alguém vai te pedir favor. Você vai parar de pedir emprestado e vai emprestar muito. Você vai parar de ficar pedindo e vai ser bênção para a vida de muita gente. Se você não entender que Deus vai te exaltar, para você ser bênção na vida das pessoas, Ele não vai te exaltar. Mas se você pegar isso daqui essa noite, Deus vai te exaltar. E muita gente vai viver. Muita gente vai viver a profissão de Deus. Fica de pé. Eu era mais novo, usava a palavra cineminha. Eu abro o cineminha aqui. Eu disse, aí, essa hora a notícia já rolou. Lembra do José? Não, o maluquinho que a gente vendeu, pequenininho. Porque nesse processo até o governo são 13 anos. Quantos anos? Quantos anos nós temos? Tem muita coisa para acontecer que a gente não vai estar prevendo. 13 anos, Deus pode colocar a gente em lugares muito altos. Eu estou indo para lá, eu estou indo para lá, eu já saí da conta. Eu já estou procurando a fazer barra, mas é porque de roupa. Estou pedindo, eu já estou acessando lugares que Deus está me dando para acessar.